como começar a criar processos para o seu negócio. E nós estamos aqui com um grandíssimo especialista no assunto. Primeiro ponto do porquê que processos são indispensáveis em uma estrutura séria que quer escalar um negócio, tá? O mesmo discurso que a Dó tem, o Léo tem, o fulano tenha, o ciclano tenha também e o Beltrano também tenha. O que eu tô querendo dizer? E isso é o que diferencia a tua empresa no mercado. Sem processos, tudo vai depender da memória e do dono. E o fato é que tu nunca vai te arrepender de criar esse processo. Tu vai te arrepender de uma coisa só, de não ter criado antes. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast favorito! Seja muito bem-vinda mais uma vez, meu amor, Doris Balmer. Muito obrigada! E eu que falo, né, que eu nunca te apresento. Por favor, me Estou apresente. aqui com meu marido, meu sócio, na vida e nos negócios, como tu gosta de dizer, Ele mesmo. Leonardo Maciel. Muito Mais obrigado, conhecido por mim como Leonardinho, Leonardinho, meu amor. meu amor. E por aí vai, E né? por aí vai, por aí vai. Tem coisas que a gente não precisa falar Não no precisamos- episódio não do precisamos podcast. compartilhar tudo na internet, né? Exatamente. Bom, estamos Mas- muito felizes de estar aqui mais uma vez. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por voltar, por clicar nesse episódio. O nosso compromisso é gerar valor para o seu negócio através desse podcast. Então, já compartilha com quem precisa ver. Não, faz o seguinte, só compartilha se no final do podcast a gente tiver gerado valor para ti. Perfeito. Não precisa compartilhar na confiança. Se a gente gerar algum valor, no final tu te inscreve e tu compartilha esse podcast com alguém. Combinado? Combinado. Por ti, combinado? Por mim tá combinado. E sobre o que é o episódio de hoje, meu amor? Hoje a gente vai falar sobre como começar a criar processos para o seu negócio. E eu acho que essa é uma pauta extremamente relevante por vários fatores. Primeiro de tudo, as pessoas que já acompanham o nosso trabalho, seja nas nossas redes sociais ou nas redes sociais da Dom, nos questionam bastante sobre isso. E não só, curiosamente, não só outros donos de agência. E como a gente já fala bastante sobre processos e organização para agências, a nossa ideia aqui é falar de uma forma um pouco mais abrangente para todo tipo de negócio, ou pelo menos assim, para todo mundo que tem uma empresa, conseguir entender o fundamento da importância de ter processos dentro do teu negócio e de como começar a fazer isso. E segundo, um outro ponto que eu acho muito importante sobre isso é que nós estamos aqui com um grandíssimo especialista no assunto. O Léo, ele é responsável aqui na Dom por encabeçar essa parte de desenvolvimento de novos processos, projetos, e ele é o cara das planilhas, sabe? Então, para além das planilhas também, ele é o cara que pensa nessas soluções quando a gente precisa. E encabeçou muita coisa importante pra gente, como quando a gente trocou de plataforma e teve que redesenhar toda a nossa operação dentro de uma plataforma nova, com uma folha em branca. Foi ele que fez. Então, ele é realmente muito bom nisso. E de vez em quando ele vem com uma chinelada pra mim, que é tipo assim... Criou já um processo sobre isso? Exemplo, às vezes eu reclamo pra ele, ai, porque tal coisa tá muito difícil, eu não consegui fazer. Ele fala assim, cria um processo e treina alguém pra fazer. Então, eu acho que ele é a pessoa perfeita pra trazer esse assunto pra nós. E eu também tenho já essa bagagem, então a gente vai conseguir contribuir pra quem às vezes ouve as pessoas falando sobre isso, ouve até a gente falando sobre isso e fica pensando assim, tá, mas que cargas d'água que é criar um processo? Como é que eu faço isso na prática, né? E as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender o que é isso. Tipo, como assim criar um processo? Eu tenho que criar uma coisa nova, uma forma de organizar o meu negócio. E às vezes não é nem sobre criar uma coisa nova, mas é sobre registrar aquilo que tu já faz. Boa. Então vamos lá. Antes da gente falar de como que a gente cria processo, a gente trouxe também alguns erros, a gente quer compartilhar alguns erros na hora de criar processo. A gente quer começar, assim, falando do porquê que processos eles são indispensáveis em uma estrutura, em um negócio sério, um negócio que quer crescer. Volto a dizer, isso aqui não vai servir se o teu rolê é pra sempre ficar trabalhando sozinho, pra sempre fazer o teu rolê, eu quero ser freelancer pra vida. Aí, não precisa de processo, não precisa ter organização, precisa ter o mínimo do mínimo do mínimo que já vai funcionar. Tu sempre vai ter um trabalho mais qualificado e mais tranquilo se tu tiver processos. Exato, mas assim, o ponto é que não é crucial, né? Agora, se a tua intenção é crescer o negócio, escalar teu negócio, e ter um negócio de fato, né? E não ser só um freelancer com um MEI e CEO na bio, tá ligado? Aí tu vai precisar de processo, e aqui a gente quer começar falando assim, de 3 motivos do porquê que esses processos eles são indispensáveis, tá? Primeiro ponto do porquê que processos são indispensáveis em uma estrutura séria que quer escalar um negócio, tá? Sem processos, tudo vai depender da memória e do dono.
Da memória do dono e do dono em si. Do conhecimento, da bagagem do dono, daquilo que ele já fez, daquilo que ele conhece sobre o cliente. Exatamente. Uma das maiores premissas na hora de criar um processo é eu vou me replicar, saca? Eu vou passar aquele conhecimento que tá dentro da minha cabeça ou aquela maneira de fazer que tá só dentro da minha cabeça e eu vou passar isso adiante. Eu vou fazer com que outras pessoas façam como eu faço, pensem como eu penso, de certa forma, né? E executem como eu tô executando. Isso não significa que tu vai replicar como se fosse um robozinho, que vai falar 100% igual, vai fazer 100% não é um script, idêntico. né? Isso. Vai ter casos que vai ser literalmente um script, né? De processo. Mas eu digo assim, ó. Tu vai criar a base, o grosso, 90% daquilo é pra ser feito daquele jeito, e aí tem 10, 20% de interpretação um pouco da pessoa, de leitura da pessoa e tal. Que vai acontecer inevitavelmente. Isso assim, é normal, né? Mas o ponto todo aqui, se eu não tenho processo, tudo vai sempre depender de mim. Então, o primeiro passo, e aí já entra também o segundo ponto aqui do porquê que essa questão de criar processos é indispensável, é que o primeiro passo para delegar é justamente a criação de processos. Então, se eu quero delegar, se eu quero contratar, se eu quero crescer, que inclusive já tem episódio aqui no Bolha falando sobre como delegar e como contratar, né? Mas se eu tô nesse processo de delegar, de começar a me replicar dentro da empresa, eu preciso de processos para fazer isso, né? Eu até posso contratar uma pessoa e botar ela trabalhar na minha empresa. Posso fazer isso? Posso. Consigo fazer? Consigo. Agora, qual que vai ser a qualidade dessa contratação? Baixa. Na verdade, vai estar à mercê de contratar uma pessoa muito qualificada. Exato. E ainda isso é um problema, porque essa pessoa muito qualificada vai começar a fazer do jeito dela. E não do jeito da empresa. Exato. E aí, o dia que ela precisar treinar alguém, ela vai ser obrigada a criar esse processo. E esse processo vai ser criado da forma como essa pessoa acha que é o ideal. Não vejo que isso é totalmente um problema, porque às vezes nem todo setor vai ser fundado pelo dono da empresa, né? Então, eu acho que é natural que, à medida que a empresa vai crescendo, isso vai acontecendo. Mas quando a gente tá falando do início, de empresas que não tem processo nenhum, é importante que isso saia da cabeça do dono. E assim, ó, tem um outro ponto da questão do processo aqui nesse caso, é que tu pode acabar tendo um falso negativo com o colaborador. Então, eu contratei o cara é bom, ele desempenharia bem se tivesse processo. Mas talvez o cara só não é bom de criar processo, porque tem isso. Tem gente que é boa de criar processo, mas não é boa de executar. E tem gente que é muito boa de executar e não é tão boa de criar, né? E a gente já viu isso acontecer muitas vezes na operação. E entre nós, a gente já tem essa diferença, né? Sim. Tu é muito melhor em criar processos do que eu. Perfeito. E eu talvez já não sou tão... No dia a dia, eu já não sou o melhor cara pra executar, né? É verdade. Mas tu já executa muito bem. Então, por exemplo, se eu chego com um processo todo redondinho, todos os playbooks tudo pronto e falo... Dó, executa isso aqui, implementa isso na operação, dá um mês o negócio tá rodando assim, ó. Tintim por tintim, tá tudo maravilhoso. Então... Claro que a gente é complementar nesse sentido e é muito bom nessa questão. Só que pode acontecer de tu, como dono da empresa, contratar o cara que não tem essa habilidade de desenvolver processos. Exato. E aí tu vai atirar o cara do penhasco, ter um falso negativo, achar que o cara é ruim, né? Mas na verdade é porque a tua empresa não tinha processo, não tinha estrutura pra dar o ambiente necessário, ser o solo fértil pro plantio daquela pessoa, né? Então tu corre o risco de ter um falso negativo se tu não tiver processos. E o terceiro ponto, os processos eles trazem clareza, trazem previsibilidade. Eu sei o que esperar da entrega dessa pessoa. Por quê? Porque já existe um processo que me garante que assim, ó, 100% oposto do que eu espero, eu sei que não tem como chegar, tá ligado? Por quê? Porque já tem uma maneira que a gente constrói o conteúdo. Tem sempre um lugar onde a gente coloca o conteúdo. O conteúdo ele tem que estar sempre com esse nome, organizado desse jeito, naquela pasta, dessa estrutura. Então, assim, pode ser que o resultado final não fique o esperado? Pode. Mas toda a estrutura que vem antes, ele garante que aquele resultado final, ele pelo menos vai estar alinhado. Ele vai estar conversando com o restante da estrutura que tu já tem, com o restante das coisas que tu já tem dentro da tua operação. E não vai ser uma coisa assim, nossa, o cara me entregou um negócio sem pé nem cabeça, sabe? Querendo ou não, esse processo, essa estrutura de um bom processo é já um alinhamento de expectativas. 100%. Da entrega final. É quase como se fosse um briefing daquilo que tu precisa, né? Só que a grande questão é, por que tu precisa toda vez que entra um funcionário novo, ou toda vez que a pessoa vai fazer uma tarefa nova dentro da área que ela foi assumir, tu, como dono da empresa, precisa ir lá explicar. Olha, não é assim que funciona, tu tem que fazer A, depois tu faz B, depois funciona assim, a expectativa é tal. Se tu já tem isso tudo documentado como um processo, tudo organizado como um processo, tu economiza fadiga nesse sentido, né? E tem uma outra questão que a gente sempre fala. A maior parte das pessoas, quando
tá pensando em delegar a sua maior insegurança em relação ao resultado final. Então, poxa, eu vou contratar o fulano pra fazer isso, que hoje sou eu que faço, mas como que eu vou saber se vai ficar tão bom como quando eu faço? O meu cliente vai começar a reclamar, ele não vai gostar da entrega final, porque ele gosta quando é a Doris que faz. Agora, quando vai ser o Léo, não sei se ele vai gostar. Mas se a Doris for lá e criar um processo de tudo que ela faz, um manual do que ela faz, a chance do Léo entregar um trabalho muito similar ao dela é muito grande. Isso já traz uma certa segurança para esse dono da empresa que tá, nesse momento ali, precisando delegar tarefas e se sentindo um pouco inseguro em relação a isso. Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada. A nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Perfeito. Delegar processo, ele é meio que tipo assim, ó, o centro, tudo parte... Delegar processo não, criar processo, né? Tudo parte desse momento. Tipo, eu vejo que assim, a questão de escala, de crescer, de ter tração nesse crescimento, tudo parte disso. É óbvio que eu posso crescer no grito, sem processo desorganizado. Mas assim, realmente crescer com esses processos redondinhos vai te dar uma segurança e vai te dar uma solidez pro teu negócio que é absolutamente bizarra, assim, é legal. Eu fico olhando, assim, tô pensando na Dom agora, conforme a gente tá falando, né? Em todos os processos que a gente já tem, tudo que a gente já construiu, cara, é muito legal. É uma coisa que tu olha, assim, e te dá até uma paz, né? Até a gente tá, agora, enquanto a gente tá, esse podcast saiu, a gente não tá no Brasil, né? A gente tá fazendo uma viagem muito legal, a gente vai passar férias e tal, fora do país, bem massa. E para pra pensar, a gente só pode fazer isso, só tem como a gente fazer isso porque a gente tem um processo muito redondo, com tudo que tá dentro da agência. Então a gente foi, mas todo o processo ficou. E o processo, ele nada mais é do que a gente replicado na operação, o jeito Dom de fazer, né, que foi criado, mas que veio muito da nossa cabeça, né? Para garantir justamente que a entrega vai ser entregue no lugar certo, vai ser entregue no prazo certo, do jeito certo, com a qualidade certa. Não só entrega, os alunos vão ser tratados do jeito certo, atendidos do jeito certo, o comercial vai rodar do jeito certo, né? A criação de processo vai fazer com que a tua empresa ela fique homogênea. Então ela garante que o mesmo discurso que a Dó tem, o Léo tem, o fulano tenha, o ciclano tenha também e o beltrano também tenha. O que eu tô querendo dizer? Quando eu tenho processo pro meu negócio, eu garanto não só o padrão de qualidade, mas o formato que as coisas são executadas, a forma como as coisas são feitas. Então eu vou te dar um exemplo. Hoje, um dos processos que a gente tem assim mais regrado, tintim por tintim, a gente tem política literalmente para tudo, é o processo comercial. Então a gente brinca, né? Que hoje qualquer pessoa lá do mesão, que tá lá na operação lá em cima, conseguiria vender uma agência organizada, por exemplo. Conseguiria atuar como vendedor. É uma piada que a gente tem interna aqui com o time. Por quê? Porque as meninas, elas fazem 8, às vezes 9 calls de vendas por dia e o processo é tão redondinho que elas têm exatamente o mesmo discurso, que esse discurso é repetido tantas vezes diariamente que a galera tem essa piada de tipo assim, eu já escutei tantas vezes esse script, eu já escutei tantas vezes esse processo que acho que até eu conseguiria vender, né? Tudo por quê? Porque a gente tem o processo e pode botar uma do lado da outra, a qual é idêntica. São duas pessoas completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes. Uma das closers veio do telemarketing, a outra veio... Nem me lembro de onde é que ela trabalhava, acho que era um negócio de consórcio e tal, nada a ver. Nem me lembro mais. Não me lembro. Também não tô lembrado, mas tipo assim... Ou seja, elas têm um background bem diferente, vieram de empresas bem diferentes, mas dentro da Dom elas têm o mesmo discurso. Elas têm o mesmo formato de negociação. Claro que entra a individualidade de cada uma, elas têm ali vozes diferentes, têm entonações diferentes. E as perspectivas nas quebras de objeções, né? Isso, vão lidar com clientes diferentes. Então, sempre tem o que é os 20, 10% que a gente falou. Mas o discurso ele é o mesmo. A forma de vender é a mesma, a forma de negociar com o cliente é a mesma, a postura com o cliente é a mesma, os alinhamentos são os mesmos. Então é isso, o processo ele traz essa homogeneidade pra tua empresa. É assim que tu vai garantir que o vendedor 1 tenha o mesmo discurso que o vendedor 2, e o vendedor 3 e o vendedor 4. E não apareça um maluco que tá vendendo
caixa de isopor quando, na verdade, tu é uma agência de conteúdo, entendeu? Os processos, na verdade, assim como a gente falou antes, eles criam essa estrutura do alinhamento de expectativas do dono da empresa ou do responsável por aquele setor em relação a um novo contratado, mas eles também setam o padrão de qualidade do teu negócio. Perfeito. Eu tava pensando aqui, antes da gente entrar aqui na gravação, a gente tava fazendo a negociação de um tapete aqui pro escritório. E aí, a gente teve um ótimo atendimento e, assim, tudo muito bom em relação a tudo, assim, né? E aí, eu fiquei pensando, imagina se daqui 2 anos eu, por algum motivo, falo de novo com essa empresa e tem um atendimento completamente diferente. Provavelmente, se numa segunda ocasião eu tiver um atendimento muito ruim, ele não vai sustentar... Aliás, o atendimento bom que eu tive hoje não vai sustentar aquele atendimento ruim. Uhum. Por mais que hoje eu tenha tido um atendimento muito bom e as coisas funcionaram, o prazo maravilhoso, a forma como eles cobraram, a nota recebida, enfim, tudo realmente organizado e bem feito. Se essa empresa, por algum motivo, não tiver um processo e daqui 2 anos, 3 anos, eu tiver uma experiência com eles que não seja de acordo com essa expectativa... provavelmente eu não vou voltar a comprar com eles. Perfeito. E eles só vão garantir esse processo de qualidade, esse padrão de qualidade, se houver processo. Uhum. Porque senão, hoje a Doris compra um tapete e recebe no mesmo dia. Se daqui 2 anos ela compra um tapete e recebe em 10 dias, ela vai ficar frustrada. Ou até o formato, a maneira como tu foi recebida na loja, a maneira como eles, que nem eles deram a opção da gente trazer o tapete, botar as 3 opções e olhar pra ver qual que era melhor. Não precisava definir lá na loja. Então, assim, claro que pode daqui 5 anos a gente precisar de novo e ser bem atendido de novo na cagada, sem processo. Mas daí é aquilo. Eu vou depender da sorte, eu vou depender de ter um vendedor talentoso ou eu vou criar processo pra garantir que o talentoso... ele vai se destacar com e sem processo, fato. Mas para garantir que vai ter esse padrão, tá ligado? Eu vou garantir que tanto o cara que não tem tanto talento, quanto o cara que tenha talento, eles entreguem o mesmo produto, entreguem o mesmo atendimento, entreguem na mesma qualidade, né? Então, o processo, ele te garante isso, ele te dá essa tranquilidade. Eu não preciso mais contar com sempre o cara talentoso, sempre o cara que é muito acima da média, sempre o cara que tem uma propensão a criar processo ou a ser ligado para esse tipo de coisa. Não, eu descarto esse elemento sorte, né? Esse elemento acertar a mão, esse elemento pessoa e crio, de fato... eu trago pra mim o poder do controle sobre essa qualidade, sobre essa entrega e sobre esse serviço. E tu sabe que dentro disso, eu percebo que um dos maiores erros, e já entrando daí na segunda categoria de assunto aqui do episódio, a maior parte das empresas espera ser grande pra começar a fazer processo. Uhum. Então, tu vê empresas enormes... com um número grande de funcionários, um número grande de faturamento, que não tem processo. E aí, tu conversa com pessoas lá de dentro e as pessoas falam, meu Deus, lá é tudo uma bagunça. É uma loucura, ninguém sabe nada, ninguém sabe prazo, ninguém sabe quando cada coisa vai acontecer. E isso gera uma pressão na liderança e também em quem trabalha, porque imagina tu trabalhar de empregado numa empresa e ninguém te dá nenhuma orientação em relação ao teu trabalho. É muito difícil isso. Então, a maior parte das empresas tá esperando chegar lá para então organizar a casa. E, inclusive, tem muita gente que defende isso. Vamos focar em crescimento, vamos crescer e depois a gente organiza. E eu vejo que com a gente sempre foi o contrário. A gente sempre balizou o nosso crescimento a partir de uma organização interna. Então, que nem quando eu tô enlouquecida, que nem eu falei no início do episódio, falo assim, não tô dando conta de tal coisa. O que tu sempre fala pra mim? Cria o processo, depois a gente contrata alguém. Nunca vamos contratar alguém e daí a gente vê. Não. Cria o processo. Tu já tá atolada de qualquer forma, então fica um pouquinho mais apertada de pauta, mas desenvolve esse processo, porque daí sim a gente vai contratar alguém. E as empresas não cuidam disso, então elas contratam. Tem uma rotatividade enorme de pessoas, clientes saindo, porque o cliente fica insatisfeito. É muito nítido quando uma empresa não tem processo. E tu percebe isso quando tu te depara com aquela outra empresa que tem. Então, quando tu tem a oportunidade de comparar o A com o B e uma empresa tem super processos e a outra não tem nada, é muito cristalino isso. E o cliente, obviamente, ele prefere pagar mais caro pela empresa que é organizada do que por aquela que é tudo uma bagunça. Eu acho que o insight aqui Léo,
em que momento da minha empresa eu já sei que eu posso criar processo, que eu sei que eu tô nesse momento de, criar processo. Dia 1, dia 0. Tipo assim, literalmente, tu não precisa ter o teu primeiro funcionário para já poder criar os teus primeiros processos. Pelo contrário, vai ser muito legal se quando o teu primeiro funcionário chegar e tu alinhar com ele isso, porque ele vai saber, ó, é a primeira pessoa que eu tô contratando e tal, tu vai ser meu primeiro funcionário. Ele já entrar na tua empresa e tu tiver o mínimo de organização, o mínimo de processo já construído. Vai ser ainda mais especial. Esse cara vai valorizar ainda mais essa oportunidade. Por quê? Porque, como a gente falou, eu não preciso ter 10, 15, 20, 30 pessoas para... agora eu preciso de processo. Não, o processo é uma coisa que pode ser criada desde o dia 0. Porque o processo, ele nada mais é do que organização. Né? Padronização das coisas que já acontecem. Padronização e documentação daquilo que já é feito. Né? Exatamente. E isso tu consegue fazer quando tu tá sozinho e quando tu tem 200 pessoas. Até porque, especialmente as primeiras contratações, elas são muito urgentes. Geralmente, quando tu te depara com a necessidade de fazer uma contratação, ela é assim, pra ontem. Meu Deus, me dei conta que eu preciso de um designer. Vou atrás dessa pessoa e eu não tenho tempo, porque eu tô fechando o cliente, porque a coisa tá acontecendo e tal. E aí, se tu não tem esse processo documentado, vai ser uma contratação no grito. E aí, voltamos ao ponto de que tu fica à mercê da sorte daquilo dar certo ou não, né? E eu acho que tem um outro ponto aqui também que é relevante, que tipo assim, o processo ele é importante não só pra empresa crescer, pra gente ter um crescimento legal, saudável, sólido, mas é importante também pro colaborador que tá chegando no meu negócio, né? Tipo assim, pra eu proporcionar uma boa experiência pra esse cara. Total. Né? Hoje eu tava entrevistando uma pessoa e ela falou que quando ela entrou na empresa, e isso que era uma rede grande, tá? Ela foi trabalhar numa rede bem grande. Ela chegou e, tipo assim, falou que o primeiro dia dela foi, tipo assim, a gerente dela chegou e apresentou a loja pra ela, apresentou as vendedoras e falou, e é isso aí, vai vender. E subiu. E, tipo assim, ela não teve uma introdução do que eram os produtos, de como é que funcionava. Se ela não conhecia o produto, ela ia vender na cabeça dela. Quais produtos eram para quais públicos, quais que eram os tipos de produto, tipo assim, todos os tipos de produto, as categorias que tinha dentro da loja. Foi tipo assim, aprende. E daí ela falou, eu tive que aprender na raça, meio que ali do zero, fui perguntando, as meninas da loja foram me ajudando, e foi isso, entendeu? Então, tipo assim, tá, tudo bem, talvez era uma boa pessoa, uma pessoa que queria, que tava atrás, ela deu o seu jeito, mas o quão melhor seria a experiência pra essa pessoa se quando ela chegasse, eu tivesse um processinho bonitinho, tanto pra receber ela, pra fazer o onboarding dela, mas também pra explicar pra ela, esse é o tipo de produto que a gente vende. Esse tipo de produto aqui, ele é mais específico para essa galera. Aí tem aquela outra categoria que é para outro público. Para esse público, tu vende desse jeito. A gente tem a comunicação aqui sempre voltada para esse formato, saca? Aqui a gente gosta que a galera esteja sempre bem vestida. Então, é importante que tu esteja bem vestida com esse dress code, com esse tipo de roupa, sabe? Tipo assim, várias coisas que tu poderia fazer de alinhamento inicial, de processo, uma coisa realmente. que eu sempre digo por exemplo, vamos contratar um designer. Eu posso contratar um designer que já tenha, inclusive, experiência em agência. Mas ele não tem experiência na DOM. Então, ele pode ser o melhor designer do mundo e ele pode já ter uma experiência vasta de muitos anos em agência. Mas ele não conhece a DOM. Então, eu ter processos explicando sobre a minha empresa, sobre como a DOM vê design, como que a DOM entrega para o cliente, como funciona a nossa organização interna, isso ensina para esse novo colaborador, que pode ser a pessoa mais experiente do mundo, sobre o meu negócio, sobre a minha forma de atender clientes, sobre a minha forma de lidar com as demandas. E isso é o que isso é o que diferencia a tua empresa no mercado. Não, e isso é o que é processo. Tipo, eu acho que é isso que é processo. É criar o jeito da tua empresa... De fazer as coisas. Exatamente. Então, criar o jeito de onde fazer as coisas. Que nem tu falou, o cara pode ser o melhor designer e entender tudo de processo, mas ele não entende da DOM e não entende dos processos da DOM. Então, quando ele entrar, ele vai aprender o nosso jeito de fazer as coisas. O nosso jeito de fazer design. O nosso jeito de entregar para o cliente. O nosso jeito de fazer tudo. Né? Então, a criação de processo, ela nada mais é do que isso. Criar o jeito da tua empresa de executar determinada tarefa, função... enfim, desde a coisa mais pequena e mais boba até a coisa mais complexa e mais difícil, né? Perfeito. E um outro erro que eu vejo que tem muita gente que comete é de, antes de fazer um processo, achar que essa é uma tarefa muito difícil. Então, assim, nem adianta eu montar esse processo, porque eu não tenho tempo para fazer ele. Então... A pessoa, ela faz disso um grande projeto. Ela aumenta, né? Ela aumenta e aí ela nunca faz. Sendo que se tu sentar pra fazer e só começar pelo que tu comentou antes, de documentar a ordem dos fatores de determinada função,
isso já vai ser mais rápido do que aquilo que tu tá imaginando que vai ser, sabe? Eu acho que assim, a questão aqui é justamente simplificar, né? Tipo, tu não precisa criar um super, hiper, mega blaster documento. Não é um curso da tua empresa, né? Óbvio que se tu criar isso vai ser ainda mais legal. Mas pra começar, eu não preciso ter tudo isso, né? Tipo, os primeiros processos que a gente criou na Dom, a gente botou o Loom pra gravar, que é uma ferramenta que grava a tua tela, que tem a câmerazinha ali. E foi no ao vivaço ali, botou os bullet points no canto pra não esquecer de tudo que a gente tinha que dizer naquela aula e começou a gravar, Foi no improviso, não tinha assim um playbook, um documento, uma gravação bonita, né? Depois que a gente pensou, nossa, a gente pode ter uma gravação bonita, nossa, a gente pode ter um playbook, nossa, a gente pode começar a criar um roteiro pra essa aula, pra ficar mais dinâmica, pra ficar melhor quando esse colaborador chegar. Mas até hoje, tem aulas que a gente usa até hoje no nosso onboarding que é daquela época. E é isso aí, tá ligado? Porque é um pouco do tipo assim, ó, resolve o trabalho. É o ideal? Não é o ideal. Mas quem tá se movimentando é melhor do que quem tá parado. A gente tava falando disso esse final de semana, né? Cara, se tu tá fazendo alguma coisa, só de tu tá fazendo alguma coisa vai ser melhor do que se tu tivesse só como espectador, do lado de fora, olhando quem tá fazendo. Então, se eu tô dentro do campo de batalha, independentemente da qualidade do equipamento, da minha luta, da minha skill, da minha habilidade de batalha, é melhor do que eu tá na plateia. Se eu tô na pista, eu tenho muito mais chance de vencer do que quem tá na plateia. É porque quem tá na plateia... Eu posso ser o pior da pista, mas eu tenho mais chance do que quem tá na plateia. Porque quem tá na plateia com certeza não vai vencer. Exato. Agora, quem tá na pista, tu pelo menos tem uma chance. Exato. Né? Posso ter o pior carro dessa corrida. Mas, se eu tô na pista, eu tenho pelo menos 1% de chance de vencer. Agora, o cara da plateia não tem nenhum. Exato. Né? Ele não tá nem competindo. Ele não tá nem competindo, exato. Então começa com alguma coisa. Começa com, nem que seja o básico. E só de tu começar e de tu ter o mínimo, já vai ser suficiente pra te dar esse clique de caraca, meu Deus, isso aqui é de fato muito poderoso. De fato, isso aqui transforma a empresa. Talvez o básico seria fazer um checklist. Da ordem dos fatores que eu comentei antes. E depois fazer uma aula, assim, no improviso, gravado com a webcam mesmo. Exato. Explicando aquilo. Porque isso já vai ser melhor do que não ter nada, né? Exato. Um outro erro que eu vejo que muitas empresas cometem é de criar um processo com a intenção errada. Então, eu crio um processo para monitorar o que as pessoas estão fazendo, para ver controlar cada passo do meu funcionário, ao invés de dar o poder para essa pessoa de tomar as rédeas daquela situação. Então, eu crio um processo e dentro disso eu começo a microgerenciar, porque daí não sou mais eu que faço, mas eu olho cada etapa do que a pessoa faz. E eu não dou o poder para ela resolver. Eu já te ensinei como fazer, já te ensinei o padrão de qualidade, já te ensinei o passo a passo, agora vai lá e faz. Sim. Eu só quero ver o resultado final. Sim. E eu acho que tem um exemplo muito claro na Dom que a gente fez isso, né? De criar processo para empoderar a equipe, que nem no nosso processo de vendas. A gente não só criou um processo, um script de vendas, um script de reunião, uma abordagem inicial, criou várias coisas, mas a gente criou tipo assim, ó, políticas de desconto, de fechamento. Se o cliente ele me pedir um desconto, até onde eu posso ir? Até que condição que eu consigo chegar? O que eu consigo flexibilizar? Então, até isso a gente criou. E não satisfeitos, a gente criou também uma ordem. Tipo assim, eu posso dar essa condição, depois eu posso dar aquela, depois eu posso por aquela outra. E daí acabou, né? Tipo, daí tem um final que é... Mas, tipo assim, então até a ordem que tu vai mostrando, digamos assim, as condições, até onde tu consegue ir e tal... a gente criou, digamos assim, playbookou isso, né? Ou seja, criou processo para isso. Então, por que a gente fez desse formato? Justamente para empoderar, pra pessoa não ficar me chamando, tipo assim, deixa eu ver com o meu diretor, deixa eu ver com o Léo, deixa eu ver se eu posso ou não posso. Tu sabe até onde tu vai chegar. Tem uma política, tem um processo até para isso. Até pra questão do desconto e da negociação. Então, é aquilo, empodera o teu colaborador, porque ele sabe até que eu posso ir daqui pra frente. Não adianta eu chamar o Léo, não adianta isso, não adianta aquele outro. A não ser que seja um caso muito específico, né? Mas não adianta eu ficar chamando o Léo, ficar vendo isso, ficar vendo aquele outro, porque já tem processo pra isso. Eu já fui, no momento que eu entrei aqui, já foi alinhado isso comigo. Eu posso ir até aqui, eu posso ir até lá. Ou seja, e tu como gestor, tirou essa atribuição de ti. Exato. Então hoje elas são independentes, elas não dependem de ti pra nada. Perfeito. E eu vi, olha só, eu vi uma frase, foi o Benchimol, que é o fundador, acho, da XP. Ou CEO, sei lá o que é, da XP lá. Mas ele falou uma frase muito boa, que assim, ó, o líder, ele cria uma estrutura onde ele é dispensável.
E essa sacada pra mim foi genial. E criar processo, ele precisa ter esse intuito. Então a gente falou da premissa errada, né? Acho que a premissa correta da criação do processo é: estou criando um processo, uma estrutura para que eu seja dispensável. Se eu tô criando processo e no final dessa criação, no final desse processo, eu ainda precisam de mim ainda, eu não fiz o meu trabalho completo. Eu posso ter feito metade do trabalho, mas eu não fiz 100% completo. Qual que é o termômetro que diz se o processo tá bom, se o processo não tá bom, se a estrutura tá correta ou não tá, se tá ou não tá faltando coisa? De 0 a 10, o quanto que eu ainda sou necessário aqui? Ah, eu sou 5. Tá, então metade tu fez, a outra metade tu não fez. Ah, 2? Pô, então tu tá chegando lá. 0? Então agora tu sabe, o processo tá de fato redondo. De fato, a tua estrutura, ela tá 100% completa. Não que ela não pode ser otimizada, porque o processo, depois de pronto e depois de dispensável, ele ainda pode ser otimizado. Por exemplo, a gente já tinha... Nossa... Falar de processo é muito legal, né? A gente já tinha criado 100% do processo. Já fazia pelo menos uns 3, 4 meses que eu não fazia nenhuma call de vendas. Ou seja, nenhuma das últimas vendas dos 3, 4 últimos meses tinha sido eu que tinha feito. Tudo as meninas já estavam fazendo 100% sozinhas, 100% independentes, que nem aquilo que nem a gente falou antes. Processo para empoderar o colaborador e ele poder tocar sozinho aquelas questões. Mas eu tô sempre acompanhando. Então a gente falou antes, eu não vou criar o processo pra ficar microgerenciando, jamais, controlando no detalhe, mas tu tem que ter controle. Até porque muita coisa muda, né? Exato. O processo ele deve ser atualizado à medida que for necessário. Perfeito. E tipo assim, querendo ou não, tu tem que estar ali monitorando o que tá acontecendo. Tu tem que estar ali fazendo a gestão do que tá acontecendo. Então tu não acompanha o detalhe, mas tu vai acompanhando os macros. No nosso caso, a gente faz uma reunião semanal, eu atualizo todos os dados, eu tenho uma planilha para ver, tem esse dashboard para ver todos os números e tal, aquela coisa toda. E numa das nossas conversas, a gente falou, cara, a gente tá com um problema que tem muito lead, e essa história é muito boa, tá? Olha só. Tem muito lead que tem agência de tráfego pago chegando na call do agência organizada. Só que o agência organizada é uma formação para agência de conteúdo. A gente não tem nenhum tipo de organização de processo para agência de tráfego. Então, se o cara só faz tráfego, ele não pode ser nosso cliente, porque a nossa solução não ajuda ele. É a mesma coisa que eu vender um remédio para dor de cabeça para um cara que tá com dor de barriga. Não é o remédio certo. O remédio para dor de barriga é para dor de barriga, para dor de cabeça é para dor de cabeça. Ou seja, eu já estava 100% fora do processo, o processo eu estava 100% dispensável naquela estrutura, mas ela ainda precisava de otimizações. Daí a gente otimizou. O que a gente fez nesse caso? A gente acrescentou mais uma pergunta. Então, se hoje vocês se inscreverem lá no formulário da agência organizada, vocês vão ver que tem uma pergunta lá que é: qual opção abaixo descreve melhor a sua agência? Agência de conteúdo? Agência 360, que faz performance, conteúdo, audiovisual? Produtor audiovisual ou agência de performance, ou seja, voltada para anúncios online? Por que a gente fez essa pergunta? Porque daí a gente já sabe, quando a pessoa chega, eu sou uma agência de performance. E aí eu já posso me precaver, eu já vou conversar com aquele lead com esse pezinho atrás. Fulano, a nossa solução é para agência de conteúdo. Eu vi aqui que tu é uma agência de performance, porque o cara respondeu o formulário. Tem certeza que é isso que tu quer mesmo? A nossa solução ela é voltada para conteúdo. Tem certeza que é para ti? Né? Valida aqui pra mim, a gente realmente é processo pra conteúdo, não tem nada de performance. É isso mesmo que tu quer? Aí, cara, resolveu. A gente passou assim a ter, toda semana ter 2, 3 calls que tinha esse problema pra ter 1, 2 por mês, entendeu? E o quanto de eficiência operacional que tu traz pro teu negócio fazendo esse micro ajuste. Não, e olha só, aqui tem vários exemplos de tudo que a gente já veio falando no podcast. Tem um exemplo da estrutura onde tu é dispensável. Tudo isso porque a gente criou processo de ponta a ponta. Então, desde o momento que o cliente entra até o momento que o cliente compra, tem processo. Cara, a gente criou assim, script pra o que falar depois que o cara passou o cartão. Então, se vocês comprarem, eu queria que as pessoas tivessem experiência pra ver. Porque se vocês passarem o cartão com um closer ou com o outro, independente do vendedor, eles vão falar a mesma coisa. Porque tem um script pra depois da reunião. Então, é realmente... Depois da compra. Então, é realmente muito legal. Mas tem vários exemplos aqui. Inclusive disso que a gente estava falando agora da otimização. Então, olha só, criamos um processo dentro dessa estrutura, criamos um processo novo. Que processo é esse? Agora, dentro do nosso formulário, não foi nem criar um processo novo, né? A gente otimizou um processo que já estava criado. Então, dentro do formulário, a gente vai acrescentar mais uma pergunta. Por quê? Para garantir que a gente vai estar conversando com o lead certo, que a gente não vai agendar uma reunião com o cara que está com dor de barriga, sendo que a gente está vendendo remédio para dor de cabeça, né? E resolveu. Então, só voltando aqui, fazendo um fechamento desse parágrafo, né?
Sim, o líder ele tem que criar processos, ele tem que ser dispensável. O quão dispensável eu sou naquela estrutura vai definir o quão bom que tá aquele processo. Então, esse é o meu termômetro. Mas isso não significa que eu tenho que agora virar as costas e viver de renda, né? Porque daí tem essa também. O cara cria o processo, vira as costas e... Agora eu vou viver dos dividendos da empresa. Agora eu vou pra praia toda a quarta-feira, só volto na segunda. Isso é loucura, mano. Então tu tem que estar ali acompanhando, porque não significa que porque tu criou um processo que tu é dispensável e tá rodando legal, que ele não vai precisar de otimizações. Então, acompanha. Cara, eu vou falar aqui uma frase muito conservadora que talvez uma galera não vai gostar, mas o boi engorda com o olho do dono. Tipo assim, ó, se tu é dono da empresa, tu tem que estar ali em cima. E quanto mais em cima tu tiver, melhor. Sem microgerenciar, empoderando teus colaboradores. Não é vendo cada passinho, né? Cria processo pros caras poder tocar sozinho, sem ficar te enchendo o saco. É a melhor coisa pra ti e pra eles, né? Pra ti porque não fica te enchendo o saco e pra eles porque eles podem tocar e fazer o rolê acontecer. Mas fica em cima, acompanha semanalmente, porque tu vai encontrar gaps pra melhorar, otimizar e deixar o processinho ainda mais redondo. É muito legal, pô. Falar de processo me energiza. Me energiza, tá certo? Tá certo. Uhum. Me energiza. É isso aí. Tá, e assim... Ok, Léo. Entendi. Entendemos tudo isso. Entendi tudo isso. Entendi os principais claro. erros. Entendi por que eu tô perdendo tempo, tô comendo mosca de não ter processos na minha empresa. O que eu faço agora? Por onde que eu começo a colocar isso em prática? Tá, ó. Acho que assim, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou criar processos é definir para quais áreas e pro que eu vou criar o processo primeiro. E aí eu acho que eu posso sempre começar por dois tipos de situações, tá? A primeira situação eu vou criar processo para aquilo que meio que já roda muito fácil. Já é uma coisa que o processo já tá meio que dentro da minha cabeça, já tá tudo muito claro, e meio que vai ser fácil de eu criar isso aqui, vai ser rápido. Então, tirar isso aqui de dentro da minha cabeça pra virar um processinho redondinho, bonitinho, um playbook legal, vai ser muito fácil, porque já tá muito claro, meio que já roda automático na operação. Então, essa é uma situação. Segundo começar com coisas que tu tem muito a necessidade de delegar ou de não tá mais tão envolvido. Então, acho que são essas duas situações. Olhei para essas duas situações e defini, tá, eu vou criar processo então para isso aqui. Vou começar por essa parte. E acho que aqui é um outro insight legal, tá? Que nem a gente falou antes, eu não preciso complicar demais a parada. Eu posso começar criando processo para um setor, para uma área. Vou criar o meu processo comercial. Eu vou criar, não preciso nem ser o processo comercial, vou criar o processo de pré-vendas. Vou criar o processo de vendas. Começa por alguma coisa, mas não tenta criar tudo ao mesmo tempo. Começa com alguma coisa. E quando tu fala assim, começa a criar o processo da área que tu tem mais necessidade de delegar. Quando tu definiu que a tua agenda da segunda-feira é criar o processo da área X, como é que tu começa a criar esse processo? Boa. Olha só, sempre que eu vou criar um processo, eu começo com um mapa mental. Sempre. Tipo assim, eu desenho o processo. Pra mim, traz muita clareza desenhar as etapas. Então, por que eu gosto do mapa mental? Porque fica muito visual e fica literalmente desenhado. É como se eu tivesse com com uma caneta gigantesca escrevendo num vidro gigante. Como se, às vezes a gente escreve lá na sala de reuniões, né? Então, é um pouco dessa sensação. Então, eu gosto de começar pelo mapa mental porque ele me dá essa clareza. Então, trazendo bem pra prática, tá? Vamos supor que eu tenho que desenhar um processo comercial. Tá, eu vou ir lá e vou começar desde a primeira etapa. Tá, onde é que esse lead entra? Tá, esse lead tá aqui, ó. Lead 100% inconsciente. Legal, primeira caixinha. A segunda caixinha é, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma campanha de marketing. Essa campanha de marketing vai ser um anúncio, vai ser um story, vai ser um post no feed. Legal, são essas opções aqui. Essa é a segunda etapa do nosso mapa. Terceira etapa vai ser, dessas campanhas de marketing, essas ações de marketing, ativações, esse cara vai pra onde? Tá, ele vai pra uma landing page. Nessa landing page, daí eu escrevo lá, vai ter aquecer o lead, fala disso, fala daquele outro, eu coloco lá observações que eu quero que essa landing page caia, e depois ele vai pra formulário. Legal, enfim. E aí, tu desenha nesse mapa mental o passo a passo, de fato. o passo a passo, as etapas. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, tudo que vai acontecer nesse processo, tudo que tem que acontecer nesse processo. Claro que eu tô dando um exemplo de vendas, né? Mas eu poderia dar um exemplo de onboarding. O que o cara tem que fazer no primeiro dia?
Vamos supor que eu tô pensando no onboarding de um colaborador. O que tem que ser a primeira coisa que esse cara tem que aprender? Isso aqui. Ele primeiro tem que aprender sobre a plataforma. Depois ele tem que aprender sobre a DOM. Depois ele tem que aprender como mexer em tal coisa. Depois ele tem que aprender sobre a área dele. Daí ele vai aprender sobre organização. Porque daí, qual que é o grande lance também do mapa, tá? O mapa ele vai te trazer clareza não só do processo, mas se a ordem que tu tá organizando é a que faz mais sentido. Será que é melhor o cara aprender primeiro sobre a DOM e depois sobre o ClickUp? Será que não é melhor o cara primeiro aprender sobre o ClickUp? Não. De fato, quando eu botei aqui, faz muito mais sentido o cara aprender primeiro sobre a DOM, depois ele aprende sobre o ClickUp. Tá, mas peraí. Se o onboarding vai acontecer dentro do ClickUp desse colaborador, a primeira aula não deveria ser uma aula de como mexer nesse onboarding? Como é que eu opero essa lista? Porque o cara, tô partindo do pressuposto que o cara nunca mexeu no ClickUp na vida dele. Tá, faz sentido. Só que tudo isso tu só consegue enxergar quando tu vê esse mapa pronto, sabe? E que é o que eu fiz, né? Hoje no onboarding da DOM, a primeira aula que tu faz é como mexer no template do onboarding. E sabe o que eu fiquei pensando aqui enquanto tu tava falando? Que hoje com a inteligência artificial a gente pode agilizar esse processo uma vez que o processo já tá desenhado. Então, por exemplo, assim, fiz o mapa mental do passo a passo. Agora eu jogo isso num chat GPT, instruo sobre o que é aquilo, e ele pode me ajudar a construir esse playbook 100%. desse passo a passo, desse processo. 100%. Então, eu consigo agilizar o meu trabalho com base, claro, na inteligência do meu negócio, mas sem gastar tanto tempo em cima daquilo que talvez me tomaria um dia inteiro e eu posso resolver mais fácil, né? Não, e assim, ó, o que gasta muito tempo é tu justamente escrever o playbook. E nisso o ChatGPT é muito bom, né? Principalmente se tu treina ele pra ele ter a linguagem da tua empresa, ele conhece muito bem a tua agência, fica muito fácil dele te dar boas sugestões e criar bons playbooks, né? Tipo, com a linguagem da empresa, do jeito da empresa e tal, aquela coisa toda. Então, 100%, o ChatGPT ele te ajuda muito a criar esse playbook, que é a parte mais chatinha de fazer. Tá, daí outro ponto importante aqui, tá? O que pode virar processo? Tudo que acontece mais de uma vez, tudo que não é pontual, tudo que é recorrente. Então, todos os meses a gente tem que enviar um planejamento de conteúdo. Então, dá pra ter um processo pra como faz esse envio. Todos os meses a gente tem que criar conteúdo novo pros clientes. Então, dá pra ter um processo pra esse processo de criação de conteúdo. Todos os meses, todos os dias a gente vende. Então, dá pra ter um processo pra essa reunião. Todos os dias a gente tá atendendo leads novos. Então, dá pra ter um processo pra esse momento de receber o lead e atender o lead. Então, tudo que acontece mais de uma vez, tudo que acontece recorrentemente, independentemente da frequência, tá? Pode ser que é uma coisa que acontece de 1 em 1 mês, ou de 3 em 3 meses, ou todos os dias. Dá pra ter um processo pra esse momento. E a gente tem aqui na DOM, tem processos de coisas que acontecem uma vez por mês só, como o MAP, né? Mas, reunião com o cliente. Mas tem processo de coisa que acontece todo dia, como reunião, que acontece 8, 14, 15 vezes por dia, né? Se a gente somar as duas vendedores. Então dá pra ter processo de literalmente tudo que acontece mais de uma vez, tudo que não é pontual, né? Perfeito. Tudo que não é pontual pode virar processo. E um outro insight, eu acho que é tu criar um espaço do teu negócio, que pode ser na nuvem, seja num Trello, no Google Drive, numa área de membros super legal, enfim, aí vai da criatividade de cada um, mas é tu criar um espaço para centralizar esses processos. Porque senão hoje o Léo cria um processo lá de vendas no Google Drive dele, daí tem um doc. Aí ele manda aquilo pro vendedor. Depois a Dó vai lá e cria um processo de planejamento de conteúdo no Google Drive dela e manda pros planejamentos de conteúdo. Daqui a pouco tem tanto processo perdido que a coisa ela é mais bagunçada do que organizada. Então começar fazendo pelo básico, criando uma pasta e botando os docs todos na mesma pasta. Sim. Agora eu quero fazer um upgrade, eu vou criar um Trello de organização, Um onde Notion. vai ter aulas, um Notion, exatamente. Eu vou contratar uma área de membros externa, porque eu quero fazer muitas videoaulas e tal. Mas organizar isso em um lugar, em um ambiente de gestão desses processos. Acho que o ponto eu preciso ter os meus processos organizados. Então eu preciso ter organização para os Não processos. adianta só ter os processos. Exato. E a primeira coisa para organizar é centralizar. Então não adianta eu ter, como tu falou, um processo no Doc, outro no Notion, outro no Trello e outro dentro da minha cabeça, né? Eu preciso ter um lugar pra centralizar. Eu fiz o processo X e mandei pro fulano no WhatsApp. Daí é tipo na conversa do WhatsApp. Exato. Não, daí não é processo, né? Não. Tu pode até ter organizado, mas Exato. não tá formalizado. Então o ponto aqui tem que estar centralizado em uma plataforma só, em um lugar só e mais, tá? Tem que ser um lugar público na empresa. Não pode ser tipo assim, tá no e-mail da Doris.
Tá, mas o e-mail da Doris só ela tem acesso. Tá no drive da Doris. Tá, mas daí só ela tem acesso, né? Tipo, tem que ser num drive compartilhado, que todo mundo tem acesso. Tem que ser numa plataforma de membros, que todo mundo tem acesso. Algo que seja na nuvem, pra não ser uma coisa também que tá dependente de um PC, de algo físico. Então tá no... Se eu abrir no celular, no PC, do fulano, do ciclano, tá na nuvem, tá pra todo mundo. E é público, todo mundo tem acesso, né? Então centralizar e público, todo mundo tem acesso. Então, só voltando naquela questão do mapa, né? Montei todo o mapa, depois que eu monto todo esse mapa, aí eu começo a criar, de fato, o processo. E o processo de criação de processo, ele nada mais é do que playbooker, criar um playbook. Pra quem não sabe o que é um playbook, ele é nada mais, nada menos do que um documento que te ensina como fazer determinada coisa dentro da empresa. Então lá vai ter, por exemplo, vamos criar um playbook de planejamento macro, né? Que era um playbook que tu até tava trabalhando agora um tempo atrás, né? A gente tava reformulando algumas coisas e tal, tava fazendo. Pô, lá vai ter o que é o planejamento macro, como que ele funciona, como que eu executo um planejamento macro, todas as etapas, me ensinando a fazer cada uma das etapas, tudo isso escrito bonitinho. Léo, e se eu quiser gravar uma videoaula? Aí melhor ainda. Eu acho que o melhor dos mundos é ter as duas coisas. Eu posso ter uma aula, uma videoaula explicando, porque daí tem o fator explicar, falar, né? Tem energia, que eu sou muito fã disso, né? Do vídeo, do audiovisual. Mas eu ainda tenho um playbook de apoio. Então, Até pra pessoa porque poder consultar depois isso que eu e ia falar, tal. eu assisto a aula. Nossa, ótimo. Mas se eu tiver que tirar uma dúvida, às vezes é ruim assistir a aula toda de novo. Exato. Então eu vou lá e pesquiso no documento do playbook, né? Exato. E aí, por isso que fica muito legal e fica muito replicável. Porque daí, próxima vez que eu for fazer um planejamento macro, ou próxima vez que tiver necessidade de fazer um planejamento macro, não precisa mais ser a doc que faz. Porque tem um playbook e tem uma aula te ensinando a fazer. E não precisa ser uma aula só, pode ser várias. Putz, é um processo muito longo, que nem o planejamento macro, um negócio difícil. Tá, então vamos criar 5 aulas. Uma para cada etapa, uma para cada parte. Depois tem a apresentação do planejamento macro. Tá, vamos criar um script para essa apresentação. Vamos padronizar. Se é a Dó apresentando, se é o Léo apresentando, se é o fulano apresentando, todo mundo apresenta desse mesmo jeito. Nessa mesma estrutura, com esse mesmo PDF. Então, tu entende que tu vai sofisticando cada vez mais e replicando cada vez mais. E garantindo aquilo que a gente falou antes. Tá homogêneo, né? Se é a Dó fazendo, se é o Léo fazendo, independentemente de quem tá executando, tem sempre o mesmo padrão. A mesma comunicação. A mesma entrega, o mesmo padrão de qualidade. Claro, se a Dó for fazer um planejamento macro e o Léo for fazer um planejamento macro, vai ser uma entrega diferente. Porque cada um vai ter a sua leitura, é um trabalho criativo. Só que daí é os 20% que tu falou antes. Que daí é os 20%, exatamente. Que aí entra a individualidade de cada um ao executar o processo. Principalmente quando é o processo de algo criativo. Ninguém vai criar a mesma coisa. Se for uma legenda, vai ser diferente. Se a gente for criar uma arte no Canva, uma arte no Photoshop, vai ser diferente. Mas o processo de criação, aonde a gente upa essa arte, faz o upload dessa arte, aonde a gente entrega pro cliente, a maneira como a gente entrega pro cliente, aí sim, é tudo padronizado, é tudo igual. Tá superaquecendo ali, ó. Então, assim, só pra fechar, uma outra coisa legal da gente acrescentar aqui é que o processo, pra eu criar processo, eu posso criar um checklist. Se eu não tenho esse processo muito bem claro, eu não consigo fazer esses docs, não tenho, sei lá, essa criatividade, não sei usar o ChatGPT, começa criando um checklist. Fazer X, Y coisa. Fazer Y... Pensa no onboarding, tá? O cliente tá entrando na minha empresa. Se eu quero criar o processo de onboarding mais fácil, mais simples possível, cria um checklist. Qual é a lista de todas as tarefas que precisam ser feitas Toda quando o vez cliente que o cliente assinou o entra. contrato? Exato. Tipo, toda vez que o cliente entra, tem uma lista de coisas que eu tenho que fazer. É sempre aquelas coisas. Tem coisas que variam de cliente para cliente, mas tem ali 90%, 80% das coisas que é sempre a mesma coisa. Pronto, cria esse checklist. Tu já criou o primeiro processo da tua empresa, que é o processo de onboarding. Depois tu vai refinando, né? Depois tu refina, depois tu cria playbook, depois tu cria um PDF de apresentação padrão. Tu vai criando um monte de coisa pra sofisticar. Mas simplificando ao máximo, assim, se tu criar um checklist, já vai ser o mínimo pra tu ter o mínimo de organização, o mínimo de um processo que pode ser replicável e que outra pessoa, quando for fazer esse onboarding, vai poder seguir também. E o fato é que tu nunca vai te arrepender de criar esse processo. Tu vai te arrepender de uma coisa só, de não ter criado antes. Eu tava pensando que tu comentou antes da nossa viagem e a gente tá pra fazer uma contratação agora de uma função específica pra área de vendas e a gente provavelmente vai fazer essa contratação mesmo indo viajar, porque a gente, claro, tem uma pessoa aqui interna que pode treinar esse novo colaborador, mas tem processo pra tudo. Tudo. Então, não tem Literalmente tá dúvida que essa pessoa possa ter que não está
registrado e previsto num documento de processo. Exatamente. Então, isso te traz uma tranquilidade, porque senão tu iria viajar super preocupado, ou porque tu não contratou uma vez que tu não ia estar aqui, e aí tu ia voltar com muito mais demanda, ou porque tu contratou e ia tirar a pessoa do penhasco. E não é isso que vai acontecer. Exato. E aí, óbvio, aí também entra a questão de ter boas pessoas no time e tal, porque se tiver alguma dúvida que o cara não souber, tudo bem. Daí ainda tem esse apoio do time que vai estar aqui presente, que pode dar esse apoio pra pessoa. Mas, cara, é literalmente... Todas as variáveis estão previstas dentro daquele processo. Todos os scripts estão previstos. Tá tudo previsto ali dentro. Então, qualquer situação em que o cara se encontrar, provavelmente dentro dos processos daquela cadeira, daquela função dele, ele vai encontrar a resposta. Então é isso, é a tranquilidade. Não tem como dar errado. Quer dizer, tem, né? Mas dificilmente vai dar errado. A não ser que a pessoa seja ruim no trabalho, né? Porque da parte de processo, já vai ter tudo prontinho, já vai ter tudo claro. E o cara só precisa treinar, ficar bom naquilo e executar bem aquela função. E dentro desse universo dos processos é entender aquilo que tu comentou antes. Que eu vou estar sempre tendo a necessidade de refinar, de entender se esse processo pode ser atualizado, se precisa ser atualizado, de que maneira ele vai ser atualizado. E mais do que isso, continuar fazendo um alinhamento constante com o time. Porque também tem isso, tem muita empresa que daí cria o processo, treina a equipe em cima daqueles processos e depois se virem. A gente não conversa mais, eu só sento pra conversar com o meu time de novo se acontecer algum problema que precisa da minha intervenção. E isso não é bacana também. Isso, a longo prazo, vai prejudicar a empresa. Então, fazer um alinhamento constante, se manter interessado pra entender se esse processo ainda faz sentido, se não tá precisando dos teus pitacos de novo. Perfeito. Tudo isso é muito importante pra que esse processo não seja só criado, mas que ele seja realmente utilizado ao longo do crescimento da empresa, né? E aí acho que entra essa questão de acompanhar, de estar por dentro, de estar fazendo esses alinhamentos com o time. Pra justamente tu, como dono da empresa e criador do processo, poder, não sei, monitorar. Não é fiscalizar, mas monitorar, poder acompanhar para ver se o processo está sendo de fato executado e se ele está sendo executado da maneira certa, né? E o único jeito de fazer isso é tendo o processo, né? Sem processo é impossível tu ficar nessa cadeira mais estratégica, mais de acompanhamento, porque não tem o que acompanhar, né? Justamente quando tu tiver processo, tu vai conseguir acompanhar as coisas. Mas se tu não tem processo, tu não acompanha, tu só fica... Tu vira aquele dono da empresa barata tonta. É, barata tonta, é modo barata tonta, modo loucura. É loucuragem. Tu segura de um lado e daí vai despencando do outro, tu vai segurando do outro e assim tu vai indo, né? E pra galera que tá nos ouvindo, um ponto bem importante, tá? Ouvi todo esse podcast, adorei, Léo, tá muito incrível, mas, cara, ainda assim eu não faço ideia de como criar os processos da minha agência. Se esse for o caso, tá? A gente pode te ajudar, os ouvintes do Bolha aqui. Eles, inclusive, têm uma condição especial para entrar no Agência Organizada, que é justamente a nossa formação para donos de agência. Então, se tu tem interesse, se tu quer organizar os processos como a gente organizou, se tu não quer passar por todo este processo de criação, de estresse, né? De criação de processo e tal, e ter todo esse tempo, que não me entende errado. Tu consegue fazer, né? Todo mundo consegue fazer sozinho. Agora, se tu quer ter um processo validado, que já está sendo executado por uma empresa sólida no mercado, que tem pele em jogo, né? A gente não tá aqui falando isso de vozes da cabeça, e tu quiser copiar esse processo para dentro da tua agência, aí escaneia o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, nosso time vai entrar em contato. Já aviso que o povo é bom de venda, tá? Então, assim, se cair em call Deixe os dados preparados para passar o cartão. Já vai com o cartão pra call, porque o povo é bom. Mas vocês têm uma condiçãozinha especial por ser ouvintes aqui do Bolha e venham aprender com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O feedback dos nossos alunos é sempre muito, muito positivo. E fica o convite aí pra vocês também. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem aqui com a gente, deixem um comentário dizendo se vocês curtiram esse episódio aí voltado pra processo. E agora é a hora de fazer aquele story caso o episódio tenha valido a pena. Pô, com certeza. Agora é o momento de se inscrever e deixar aquele comentário. Gerou valor pra ti? Então deixa aquele like. Gerou valor pra ti? Se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, em todas as plataformas e compartilha esse podcast, né? Por favor, compartilha com aquele teu amigo que precisa aprender a criar processos pra empresa dele. Exatamente. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado a quem ouviu até agora e a gente se vê numa próxima. Valeu, meus queridos! Tchau, gente. Até mais.